recebe hoje Flávia Oliveira, jornalista multimídia de rádio, jornal e TV e também protagonista com sua filha Isabela Reis do podcast Angu de Grilo. Flávia Oliveira também é ativista da Anistia Internacional Brasil e atuante do Observatório das Favelas. Rebeldes é um canal que reúne o jornalista Cid Benjamin, o historiador Daniel Arão Reis, a jornalista Cristina Serra e eu, Andréia Pena, também jornalista. Com a palavra, Cristina Serra. Bom, Flávia, primeiro, obrigada por vir aqui ao nosso programa, Os Rebeldes, para conversar com a gente, né? Eu queria começar conversando com você sobre o seguinte: a gente está acompanhando o combate à pandemia, né? E vendo como ele é difícil nas comunidades populares, nas favelas, enfim, por todas as razões que a gente já conhece, nem vou me estender. Agora, além disso, quer dizer, além, né, da dificuldade de você ter redes de proteção nas comunidades para distribuir alimentos, enfim, material de higiene, etc., no Rio de Janeiro especificamente, e nessa semana que passou agora particularmente, né, nós vimos essa ação da polícia invadindo comunidades, fazendo operações policiais que nem têm explicação, né, operações assim que acontecem de uma hora para outra, sem a menor explicação, e no momento de pandemia, quando as pessoas estão mais vulneráveis do que elas já são, né? E com esses resultados absolutamente inaceitáveis de invasão da casa das pessoas e do assassinato, né, de crianças e jovens nessas comunidades. É uma coisa que revolta a todos nós, né? Isso. E eu queria, então, que você comentasse isso para a gente. Como é que você vê, nesse momento, uma situação que já é de extrema vulnerabilidade nessas comunidades, que não tem a assistência nem a presença do Estado? Quando elas têm a presença do Estado, é dessa forma, né? Tendo as suas casas invadidas e os seus filhos mortos. Eu queria que você comentasse esse trágico momento e essa triste realidade para nós. Bom, primeiro quero agradecer ao convite dos Rebeldes. É muito bom fazer parte, né, ainda que eventualmente dessa família. Muito obrigada por se interessarem em me ouvir, né? Cristina, você fez uma pergunta muito profunda e que me toca especialmente aí nesse momento de 2 meses e meio de pandemia, né, de combate à pandemia aqui no Rio de Janeiro. Você mencionou uma série de operações policiais com desfecho trágico, né, de mortes bárbaras, inclusive do menino João Pedro, lá em São Gonçalo, mas nós tivemos João Vitor na Cidade de Deus, nós tivemos Rodrigo na Providência, nós tivemos o Iago em Acari, nós tivemos uma chacina de 13 pessoas no Complexo do Alemão, na sexta-feira, 15 de maio, sem quase nenhuma comoção. E é curioso porque estamos falando de 19 homicídios, né, decorrentes de intervenção de ação policial em uma semana, mas o que os pesquisadores, né, da área de segurança tem diagnosticado é que essa escalada de violência durante a pandemia, de violência policial, ela, na verdade, não começou na segunda quinzena de maio, não. Ela vinha numa aceleração muito preocupante desde 2018, né, com a intervenção federal na segurança pública do Rio. Ela se intensificou no ano de 2019, com a chegada ao poder do Wilson Witzel, eleito com um discurso de lei do abate, um discurso de brutalidade, né, de aval, de mandato para o extermínio, que resultou numa polícia ainda mais violenta. Ele se prolongou, alcançou os 2 primeiros meses de 2020 e teve uma pequena trégua nas 2 primeiras semanas de pandemia, de medidas de isolamento social. O que os especialistas, especialmente o grupo do SESEC e os pesquisadores do Fogo Cruzado, que faz aquele mapeamento de
de tiroteio, né, de ocorrências de disparos pela região metropolitana, eles acreditam é que houve uma redução das operações policiais em razão de uma reacomodação das forças por conta da pandemia. Muitos efetivos da PM foram direcionados, por exemplo, para controlar a entrada de pessoas nos terminais de ônibus, nas barcas, nos terminais rodoviários, nos BRTs. Mas, a partir da virada de março para abril, a rotina de operações policiais nas favelas, né, nas comunidades da região metropolitana, ela reaparece com ênfase na Cidade de Deus, que é uma área que, antes da pandemia, já vinha sendo alvo de inúmeras operações e que muitos analistas relacionam a uma disputa de território pelas milícias que já dominam a Zona Oeste e a quadrilha de tráfico de drogas que domina a Cidade de Deus. Então, tem uma tensão permanente, já antiga, duradoura, e isso é retomado. Mas tanto abril quanto as 2 primeiras semanas de maio, ou os primeiros 20 dias de maio, foram de intensa violência. Abril foram 30 homicídios decorrentes de ação policial, segundo o dado da Rede de Observatórios de Segurança. E em maio, entre dia 1º e dia 20, foram 35. Então, veja que é um número, incluindo os 13 do Alemão, que é uma chacina retumbante, né? E que a sociedade, talvez muito orientada para a crise sanitária, para a crise econômica, para a crise social e para a crise política, que são os 4 ambientes que estão convivendo nesse momento no Brasil, não tenha se dado conta, né, da gravidade do que está acontecendo na área de segurança pública. Eu vejo com muita preocupação, como já via, vocês sabem que eu sou conselheira da Anistia Internacional Brasil e do Observatório de Favelas, então essa agenda da violência urbana, dos grupos civis armados, né, do domínio dos territórios pelos grupos civis armados e da violência policial, de uma política de segurança pública que insiste nesse modelo de confronto, de guerra às drogas, que só tem produzido luto e não tem reduzido nem consumo de drogas, nem criminalidade, nem entrada de armas, nem absolutamente nada, né? É uma política que vai se retroalimentando de homicídios, de luto, de sangue, e pouco resultado traz para a nossa sensação de segurança ou para uma almejada vida em paz, né, em harmonia nas cidades. Agora, nesse momento de pandemia, ela é especialmente cruel, né? Porque a gente imaginava, como imagina no cenário político, que algumas outras tensões, agendas de disputa provocadas pelo setor público, elas fossem atenuadas em benefício do combate à pandemia, né, do combate à crise social, à crise sanitária, à crise econômica, como eu já mencionei. E isso não está acontecendo. Quer dizer, o que a polícia tem feito no Rio de Janeiro nesse momento é acirrado, aumentado as ocorrências. Você falou muito bem quando disse em horários absolutamente anormais, né? A gente tinha um padrão no Rio, que era amanhecer com as operações policiais. No caso da operação do Alemão, ela foi matinal. No caso de São Gonçalo, foi no meio da tarde. No caso da Cidade de Deus, foi no início da noite e na Providência também. E, inclusive, interrompendo as ações sociais, que são a grande nota, se a gente pode dizer, de algo positivo desse processo terrível que a gente está vivendo, foi essa musculatura que a sociedade civil tem demonstrado na direção de diagnosticar e de montar ações de ajuda, de auxílio, né? Distribuição de cestas básicas, de kit de higiene, de água, eventualmente até de dinheiro. É uma realidade muito preocupante para a qual a sociedade do Rio de Janeiro precisa se atentar e fazer pressão para o governador do estado conter essa barbaridade que é a violência policial no Rio de Janeiro. Porque justamente a rede de proteção social que a própria comunidade consegue montar, já que ela é desassistida, então ela mesma tenta se proteger, estabelecendo suas redes, né?
para combater a doença, e nem isso ela consegue fazer, porque esses tiroteios, assim, completamente aleatórios e fora de hora e tudo mais, eles justamente afetam as unidades básicas de saúde, eles provocam corte de energia, então as unidades muitas vezes têm que parar o atendimento porque não tem energia, a distribuição de cestas básicas para. Tem o caso lá de Cidade de Deus, você estava mencionando, em que as pessoas que estavam distribuindo as cestas básicas tiveram que correr e tentar se abrigar, né, nas casas dos moradores, enfim, um cenário absolutamente de guerra, né, e que deixa essas populações em situação mais vulnerável. Eu concordo com você, tem que fazer muita pressão sobre o governador. Aliás, eu acho que ele foi muito pouco cobrado a respeito da morte desses jovens e sobre essa chacina. A cobrança que a grande mídia fez sobre o governo do estado, sobre as autoridades, sobre a polícia, não foi à altura desses eventos, né, que a gente está aqui. Foi modestíssima, quase inexistente. Em razão, talvez, desse momento em que as atenções estão muito voltadas para a questão do número de casos, das mortes, da dificuldade com a assistência médica, né, com atenção à saúde, com o sistema de saúde colapsado e com, pasmem, né, as denúncias de corrupção envolvendo compra de equipamentos, né, e a montagem dos hospitais de campanha. Quer dizer, é tanto o Brasil, né, o coronavírus, ele não trouxe nenhuma nova mazela, né, além da própria mazela que ele representa, que é essa doença se disseminando. Mas ele lançou ou explicitou, ou escancarou as nossas várias mazelas, os nossos velhos passivos sociais e econômicos que explodiram na nossa cara de uma forma absolutamente dramática, estarrecedora e muito triste. Flávia, eu queria te dar boa tarde aqui em nome dos Rebeldes, mais uma vez. Eu sou teu fã, leitor das suas crônicas. Não é? Eu sua, uma honra para mim estar com você aqui. Críticas e denunciando sempre essas questões que a gente está aqui agora trabalhando com elas. Né? Então, a minha pergunta era a seguinte: como você mesmo disse, essa coisa está se acirrando agora, e isso é particularmente cruel nesse contexto da pandemia, mas esse é um processo que nós temos aí histórico, né? Que vem se acumulando e que com o Witzel se acentuou, né? Porque foi um homem eleito com esse discurso, né, de botar a bala na cabecinha, essas coisas. Então, o que eu queria perguntar é o seguinte: tem havido, para além desses grupos que se formam, que têm se formado, o tiro cruzado, né, que você mencionou aí, e outros destinados a informar a sociedade sobre essas chacinas, né? Esse desrespeito permanente à cidadania. Tem algum movimento de articulação entre esses coletivos que estão se formando nas comunidades para encorpar um movimento que não só possa denunciar, pedir solidariedade, mas também se manifestar? É claro, agora na pandemia a gente tem uma limitação básica, né? Porém, essa coisa não começou agora, né? Como é que você vê esse processo aí de articulação de uma resistência, né, a esse crime continuado, né, que essa política repressiva do Estado representa? E também queria perguntar, nesse contexto, se você vê as populações que são vítimas dessa polícia, se é claro para elas que a responsabilidade vem de cima ou se há uma tendência a responsabilizar única e exclusivamente a PM, né? A polícia militar ou a polícia em geral. Porque isso é comum, né, entre as pessoas que às vezes são objeto de violência, responsabilizar não a autoridade máxima, né, que está por cima. O próprio Witzel teve a cara de pau de dizer que ele não pode fazer nada, que ele é apenas um coordenador simbólico das polícias, que as polícias têm autonomia, cinismo assim, fora do comum. Mas o que eu quero te perguntar é se essa coisa está ficando clara, né?
para essas pessoas, ou se ainda prevalece uma tendência de culpar única e exclusivamente a polícia? Vou começar pela segunda. A relação das comunidades populares, né, das favelas, com a polícia, em particular com a polícia militar, é uma relação historicamente muito tensionada, né? E aí até faço um adendo, porque a polícia acaba sendo o grande o ícone, né, da presença do Estado nessas comunidades. E uma presença de um Estado repressor, né, que chega pelo lado da violência. Então, há sim um tensionamento muito grande entre as comunidades, né, os territórios e a polícia militar, que chega normalmente na forma dessa intervenção. E mesmo o mais bem-sucedido programa de aproximação que nós tivemos, que foram aqueles anos iniciais das UPPs, eles acabaram se desvirtuando, né, e com os comandantes da UPP virando uma espécie de autoridade, né, de quase chefe miliciano, para usar uma imagem bem forte, naquelas comunidades, em que você, para fazer um baile, fazer uma festa, você tinha que pedir autorização ao comandante da UPP, e não ao poder público constituído, a prefeitura, por exemplo, como quando a gente vai fazer uma festa ou pede uma autorização para ocupar um espaço público para um evento. Então, a relação do Estado com a favela, ela é muito pautada pela presença da autoridade policial, dessa força armada, né? Então, há sim um tensionamento. Mas eu quero acreditar, sem, na verdade, desprezar que há, sim, unidades de saúde e unidades de educação, mas que não atendem a população ainda na intensidade, né, na medida e com a qualidade que é preciso, como, de resto, todas as instituições do Estado, e a polícia que se apresenta pela força, pela bala, né? Essa estética, esse código, né, da arma pesada, que no Rio de Janeiro é muito maior do que em qualquer outro lugar do Brasil. A experiência do Rio, com esse fetiche até, né, vou usar essa palavra, das armas, é muito próprio, né, da estrutura do crime e da relação das facções, dos grupos civis armados com a polícia. Agora, ainda que dizendo isso, eu acho que crescentemente, em razão até dessa robustez ou dessa multiplicação das entidades da sociedade civil, do movimento social, da chegada, do acesso dos jovens de favela, de periferia, à universidade, né? E a essa troca de ideias, que é, para mim, evidente, e acho que para você também, né, que é o professor acadêmico, essa troca de ideias, essa oxigenação da universidade, do ensino superior, com as comunidades populares, a partir desses estudantes, ela crescentemente evoca uma consciência de que aquela ação da polícia localizada é parte de uma estrutura muito maior, né? Numa primeira camada, uma política de segurança pública falida e equivocada, um crescimento de um discurso de controle de arma, de extermínio, que ganhou força, permeou as instituições brasileiras e hoje chegou à presidência da República e a vários governos estaduais, né? Formam bancadas inteiras nos parlamentos, no parlamento, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas. Acho que essa percepção ela é crescente, né? Mas ainda não suficiente para a gente promover pelo voto, né, uma alteração nessa lógica. E aí eu entro na sua primeira pergunta, né, que é sobre a ação da sociedade civil. Eu acho que tem sim, e crescentemente, na medida em que esses grupos políticos ganham força, a sociedade civil tem se articulado melhor, já foi mais fragmentada, ainda é fragmentada, mas eu acho que o nível de articulação
dos últimos 2 anos me chama a atenção. 5 anos ou 6 anos atrás, a Anistia Internacional voltou ao Brasil, encampando a campanha, né, a iniciativa de denúncia e de cobrança de providências de pressão aos governos contra o extermínio da juventude negra, que foi a campanha Jovem Negro Vivo. Essa ideia continua permeando, né, o trabalho da Anistia. Na semana passada mesmo, a Anistia lançou uma campanha chamada Nossos Corpos... gente, acabei de perder o nome da campanha. Nossas Vidas Importam. Nossas Vidas Importam. Eu queria falar Nossos Corpos Têm Direito, porque são várias ideias que apareceram. Nossas Vidas Importam, chamando a atenção para a vulnerabilidade dessas populações, favelada, quilombola, indígena, LGBT, com ênfase nas mulheres trans. Você teve, no início do ano, ou no fim do ano passado para o início desse ano, algo que eu considero assim, quase revolucionário, de coração, que foi a formação da Coalizão Negra por Direitos. O movimento negro, sempre historicamente tão fragmentado, tão cindido, se uniu numa espécie de pacto que reúne uma centena de organizações de vários lugares do Brasil e de várias origens, movimento de mulheres, de jovens, de quilombolas, de territórios, de favela, até religiosos, né, terreiros, evangélicos, né, núcleos mais progressistas, numa carta de princípios, né, de reivindicação de direitos, com efetiva pressão, inclusive, no nosso parlamento e em organizações multilaterais, como a ONU, a Comissão de Direitos Humanos da OEA, Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, uma atuação forte na reforma da Previdência, que foi aprovada nos moldes liberais, mas não com a ambição que tinha o Paulo Guedes no projeto, o ministro Paulo Guedes no projeto original, com uma atuação muito forte no pacote anticrime do Moro, que conseguiu derrubar o excludente de ilicitude, que era, na prática, a lei do abate do Wilson Witzel, regulamentada, autorizada. Então, me parece que há uma série de iniciativas que, se não nos tem permitido acumular ou angariar avanços, Daniel, ela, pelo menos, tem tentado e conseguido, né, conter alguns dos retrocessos. Eu acho que a gente ainda estaria numa situação pior. E para concluir, eu sei que eu falo demais, mas para concluir essa sua pergunta, que foi muito ampla, eu queria chamar atenção para um âmbito que eu sei que interessa muito a você, que é a questão da produção de dados, né, da produção estatística. A nossa produção estatística também está sob ataque, produção de dados sobre a sociedade brasileira. Nós vimos a disputa profunda em relação ao censo, a diminuir questionário, a esvaziar o censo, que acabou adiado para 2021, segunda vez na história, em razão da pandemia. Mas a gente viu pesquisas da Fiocruz sendo desqualificadas, a gente viu informações do IPEA sobre letalidade, né, sobre índice de homicídios sendo desqualificados durante a divulgação. Nós temos visto alguns exemplos, né, de esvaziamento, de cerceamento, de tentativa de cerceamento à produção estatística brasileira, que significa interromper a nossa capacidade de autoconhecimento e, portanto, de cobrança de políticas públicas a partir de diagnósticos mais sérios. E a sociedade civil tem feito coisas importantes. Eu citei aí a rede de observatórios de segurança, que, no caso do Rio de Janeiro, foi instituída a partir da intervenção federal na segurança do Rio e que produziu números e relatórios muito consistentes em relação ao que significou aquela intervenção em termos de homicídios decorrentes de operações policiais, de gastos e de pouco retorno. A gente tem essa experiência replicada no Ceará, na Bahia, em outros estados, para analisar as métricas de segurança. A gente tem o Fogo Cruzado, que tem produzido relatórios muito consistentes e alguns termômetros do que está acontecendo na segurança pública, num momento em que o ISP, por exemplo,
está numa situação complicada, né? Já estamos com um atraso enorme na divulgação dos dados do primeiro trimestre sobre os indicadores de segurança no estado do Rio de Janeiro. Na esteira da pandemia, tem algumas coisas que não têm sido mostradas. Então, o que seria de nós, né, se não houvesse essas iniciativas da sociedade civil na direção de trazer transparência, de produzir informação sobre o que está acontecendo na nossa sociedade? Então, Flávia, eu acompanho muito seus artigos que tentam dar visibilidade para os leitores do jornal, que são mais classe média e tal, de uma realidade que eles não... Mais conservadores, né? Conservadores, que eles não têm acesso, não têm ideia do que é ficar 18, 20 horas dentro de casa, sem poder sair para trabalhar, sem poder sair para fazer uma compra por causa do tiroteio que está correndo ali naquela favela. Você falou, a Cristina levantou a questão da pouca visibilidade, da pouca ênfase que a mídia deu em relação aos assassinatos recentes que tiveram em favela, são assassinatos, e você falou da questão da pandemia. Eu estou juntando isso tudo com o seguinte: eu faço parte de um grupo onde tem profissionais de saúde e 170 representantes de pessoas que estão fazendo trabalhos de solidariedade durante a pandemia. Tá? É um grupo chamado Onde Tem Solidariedade, OTS. E os profissionais de saúde chamaram a atenção que os dados sobre a pandemia sumiram das favelas. Sumiram com os dados da Zona Norte, das favelas. A percepção que eles têm é o seguinte: como está diminuindo a curva de infecção e morte na classe média e alta, que houve um certo agora deixa para lá. Eu queria saber como é que você encara essa questão da importância que tem esses seus artigos de fazer com que as pessoas entendam, entendeu? Que a cidade tem que ser para todos, os direitos têm que ser para todos, a violência não pode existir numa parte da cidade. E essa percepção dessas pessoas que estão indo nas favelas, na cidade do Rio de Janeiro, e que percebem cada vez mais a ausência do Estado. Te agradeço aí essa referência ao meu trabalho, né? Eu vejo como um mandato não escolhido, né? Porque me parece que eu sou uma espécie de personagem, né? Ou agente da diversidade nesse meio jornalístico em que eu circulo, milito, do qual eu tiro meu sustento, né? Eu sou uma mulher negra que veio de Irajá, né? Que se especializou em economia e que, a partir da minha vivência e dessa intimidade com produção estatística de dados, né? Eu estudei estatística também, acabou numa vocação, né? Num exercício profissional de fazer essas misturas, de fazer esses cruzamentos, que garante o meu sustento e me parece que entrega algo de diferente, um ponto de vista diferente, incomum no padrão sobretudo dos formadores de opinião, dos colunistas, né, dos articulistas, porque tem muito pouca diversidade na mídia brasileira, né? E não é só no Globo, na TV Globo, é na mídia brasileira, em todos os jornais, em todas as TVs, né? Você tem pouca participação, pouca presença, não tem gente preta, não tem mulher preta, não tem, especialmente nos espaços de opinião, é mais raro ainda. Se já é raro como repórter, ou editor, ou nos bastidores, né? Mais incomum ainda é nos espaços de opinião. E são exatamente esses que são as áreas, né? No caso da produção editorial, que te permite apresentar de forma mais incisiva, né, argumentos e defesas de posições. Em tese, nas reportagens, a gente ainda busca uma imparcialidade
que não é real, não é absoluta, mas há uma tentativa, né? Somos jornalistas aqui e sabemos dessa busca pelo contraditório, etc., que permeia a reportagem, né? Em alguma medida. Então, ora, me parece que essa é um dever meu tratar disso, né? Porque quem mais vai tratar, né? Agora, por outro lado, também é um fardo, porque às vezes eu me ressinto de querer falar de coisas do tipo de um livro que eu li, sabe? De algo mais abstrato, de ter mais subjetividade em outra direção que não nessa questão étnico-racial e de gênero, né, e de classe, mas eu acabo sendo forçada, né? Essa semana, por exemplo, eu não abri a semana pretendendo tratar do extermínio da juventude negra pela polícia na coluna do Globo. Mas eu achei que eu não tinha alternativa. Quando aconteceu o crime do João Pedro, já tinha havido a chacina, né, do alemão. Quando veio o crime do João Pedro, e aquilo foi tão bárbaro e alcançava tantas dimensões de violação, né, porque teve aquela fala do pai muito, muito forte, falando do luto da família, você matou minha família, que é uma outra vertente de estudo que é dos sobreviventes, que a gente nunca fala, a gente contabiliza os mortos, mas pouca atenção dá a quem sobrevive a essa barbaridade, né? E são inúmeros casos, né? De mães que morrem, que definham, que adoecem, que desenvolvem doenças, em famílias que jamais se recuperam. Flávia, desculpa te interromper, mas só lembrando daquele caso do rapaz que foi fuzilado dentro do carro com a família. Dos 111 tiros. Isso. E está aí a culpa até hoje sem ter uma explicação para aquela morte absurda. E várias, né? As mães de Acari, várias que morreram ao longo dessa trajetória, e um caso que nunca foi resolvido, né? Nunca teve punição. Então, assim, eram tantas camadas envolvidas que eu falei, bom, eu preciso escrever sobre isso, né? Mas eu queria ter escrito, por exemplo, sobre Hollywood, a série da Netflix, que eu assisti, que também traz muitas camadas de reflexões sobre essa questão de gênero e raça, mas de outra natureza, na representação no audiovisual, na coragem na hora de defender posições ou se render a uma indústria, né, a uma hegemonia. Queria ter trazido essas reflexões. Não pude. Então, se ora eu me sinto contemplada, né, em alguma medida profissionalmente realizada, por ser esse agente de adição de diversidade nas mídias onde eu atuo, por outro, tem uma questão que é muito desconfortável desse confinamento a quase uma pauta única, né? Eu sou aquela mulher preta que só fala de preto, de morte, de homicídio, embora eventualmente eu traga outras agendas. Vou falar uma coisa para vocês, as jornalistas do grupo acho que vão entender muito, muito bem. Eu dei uma entrevista para um jornalista negro de uma mídia segmentada, né, identitária, como gostam de chamar. E aí ele me perguntou assim, como é para você escrever e falar sobre as adversidades da favela? Aí eu falei, putz, companheiro, tá tudo errado. Eu não falo só sobre adversidades da favela. Olha como dentro do nosso próprio campo de movimento, não sei o quê, tá difícil enxergar a potência. Aí eu falei, anteontem, sei lá, 2 semanas, eu escrevi uma coluna sobre as redes de solidariedade, que favela é solidariedade. Eu já escrevi mais de um artigo questionando esse rótulo de comunidade carente. Aliás, reparei que a Cristina falou comunidade popular. Exatamente, porque carente é um conceito relativo, né? Ele não é absoluto. E a gente chama favela de carente, como se tudo fosse carência. E não é, né? Tem várias ofertas em abundância, por exemplo, solidariedade. Muito mais da favela do que nesse prédio na Lagoa que eu moro.
Mas Ô, e Flávia, como é que é a reação da classe média sobre os artigos que você escreve? Eu queria saber como é que é o retorno, porque você escancara com seus artigos, você escancara uma realidade que elas precisam conhecer. Eu queria saber como é que é esse retorno. Nem todos acham. É variado. Eu acho que tanto eu levo alguns leitores não óbvios, né, diferentes de outros perfis para o jornal, porque tem muita gente preta, mulher, jovem, de favela e tal, que acaba lendo e compartilhando o conteúdo que eu produzo para o Globo, por exemplo, em razão de se reconhecerem da representatividade que está contida ali, ou da indignação que está contida ali, né? Mas eu também já recebi ameaça, ofensa, xingamento, quando envolve cota, por exemplo, sabe? Essas questões que envolvem segurança pública, né, da polícia, normalmente são colunas que recebem alguns e-mails, sabe, mais agressivos, ou comentários em redes sociais mais agressivos. Eu fui super atacada numa entrevista com o então recém-eleito governador Witzel, que eu fiz uma provocação sobre ele falando ali do abate e tal, e eu fiz uma provocação, mas olha, nem sempre é fuzil, né? Tá com fuzil. Às vezes é guarda-chuva, eu virei Miss guarda-chuva, virei meme nas redes sociais. Eu e Maria Beltrão, que eu sou ingênua, que tem muito guarda-chuva na TV, quando são casos concretos, não foi nada que eu tirei da minha cabeça. Teve gente alvejada por estar com furadeira, guarda-chuva, macaco hidráulico, um saco de pipoca, né? Qualquer coisa nas mãos de uma pessoa, especialmente de um jovem preto, na favela ou nas bordas, pode ser interpretado como uma arma, né? Porque a ideia de criminalização está contida na nossa sociedade, no imaginário dessa sociedade muito embranquecida, e pode levar à morte, como já levou, de inocentes, né? Então, é polêmico. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas assim eu me equilibro, e essa é da natureza do nosso trabalho também, né? Do trabalho do jornalista. Não dá para agradar a todo mundo, né? Flávia, eu estava ouvindo você falar dessa visão, né, que só quem vai numa comunidade vê a riqueza que existe numa comunidade em termos de produção de cultura, de criatividade, de redes de proteção e de solidariedade. Capacidade empreendedora, né? A economia é uma loucura. E eu tenho observado, eles fazem, né? Por exemplo, eu sou de Belém e lá em Belém tem um movimento nas periferias muito forte, muito ativo, muito participativo e que foi dando visibilidade a essas comunidades. E evidentemente, eu não sou socióloga, mas, enfim, não tenho nenhum dado concreto, mas a minha percepção é que isso tem muito a ver com o fato de que os jovens dessas comunidades conseguiram entrar nas universidades. Eu acho que é um reflexo disso, me parece. Bom, mas, enfim, voltando um pouco, isso eu só queria reforçar o que você falou sobre as comunidades, que elas realmente, a gente tem que dissociar a comunidade de um local de violência e de crime, como se só isso acontecesse. Isso acontece, isso tem que ser tratado, os governos têm que dar respostas a isso, mas essas comunidades são muito mais do que isso. Mas normalmente, Cris, vou te interromper só para pontuar isso. Na pergunta do Daniel, eu tinha chamado a atenção para essa questão dos jovens na universidade, e veja, todas as carências que a gente atribui às favelas, elas são, na verdade, ausências do Estado. Então, essas carências são responsabilidade. Não tem saneamento, por quê? Ele não vai conseguir colocar. Não tem qualidade de habitação, urbanização adequada, ordenamento urbano, segurança pública, serviços de água, saneamento, esgoto e coleta de lixo regular. Tudo isso são atribuições do Estado que não são cumpridas e que viram rótulos de carência, de criminalização, de depreciação das comunidades e não do Estado. Uhum. Isso é muito louco.
Isso, concordo. Bom, mas enfim, eu queria aproveitar o fato de que você é uma jornalista, a tua trajetória é de jornalista na área de economia, né? Você sempre trabalhou nessa área, trabalhando com dados, e eu queria te fazer uma pergunta, eu não sei se é possível já ter uma projeção, imagino que já deva ter algum estudo ou alguns estudos sobre isso, e certamente se eles existem, você está a par, eu tenho certeza. O impacto econômico dessa crise é gigantesco e certamente ele é óbvio, será maior sobre essas comunidades que têm um nível de informalidade muito grande, então a perda de renda vai ser absolutamente brutal. Você tem algum dado para nos dar melhor, de uma forma mais concreta, essa dimensão das perdas econômicas, sobretudo dessa faixa, dessa população mais vulnerável? Olha, o dado que eu posso te dar, e veja, insuspeito, né, é o da demanda pelo auxílio emergencial. O governo recebeu 101 milhões de solicitações, atendeu a 50, está devendo ainda quase 10 milhões de gente que já foi aprovada e ainda não recebeu a primeira parcela. Então, a gente já está falando de 60 milhões de brasileiros, né? E ainda tem algo entre 2 e 20 milhões que é gente que ainda está em análise, em processamento, ou que ainda teve a sua avaliação concluída. Então, a gente está falando de algo entre 60 e 80 milhões de brasileiros num universo de 200 milhões de habitantes, né? É estarrecedor. Eu acho que esse momento, ele nos escancara mesmo, o verbo é esse, o tamanho da vulnerabilidade da população brasileira, do trabalhador brasileiro, né? Acho que essa é uma grande consequência dessa crise do coronavírus. A gente sabia que tinha um número alto de pobres, né, em torno de 20%, 25%. A gente sabia que tinha uma proporção acima do aceitável pelas Nações Unidas de miseráveis, que é aquele que tem dificuldade para conseguir comer com o dinheiro que ganha. A ONU põe fora do mapa da pobreza, e nós já conseguimos isso, né? Abaixo de 5% de taxa de extrema pobreza ou de miséria. E a gente retomou a níveis mais altos que isso nos últimos anos, na recessão de 2015, 2016, para 7%, para 8%. Vamos pensar que a gente tinha 10% de miseráveis e 20% de pobres. O Marcelo Medeiros, que é um economista ótimo do IPEA, que agora está como professor visitante em Princeton, e até recomendo que vocês convidem ele para a entrevista, porque ele é melhores analistas, e ele, inclusive, é casado com a Débora Diniz, a antropóloga, né, que também precisou sair do Brasil, né, pelos ataques, pela perseguição que sofreu por um posicionamento contra a criminalização do aborto lá no Supremo Tribunal Federal. Abri um enorme parêntese para falar dessas pessoas que estão produzindo coisas muito interessantes sobre o Brasil. Mas, então, vamos pensar que são ali que a gente sabia e cinicamente silenciava, né, como sociedade, que 30% da população brasileira estava ali entre pobre e miserável, ou seja, portanto, suscetível a passar fome em qualquer desarranjo, né, qualquer aperto. Não passavam, por quê? Porque a gente tem esse nível de informalidade que permite com que as pessoas... É quase uma tecnologia social, né? A informalidade, a entrada informal no mercado de trabalho para garantir a subsistência, a sobrevivência. Essa é uma coisa muito cruel do Brasil. O Brasil confina seus filhos ao precário, né? Quando tem várias iniciativas empreendedoras, de tecnologia mesmo, social, de comércio, de indústria, de produção, as coisas mais loucas são produzidas, né? Mas como você não tem um ambiente amigável, né, e o estímulo da política pública, você fica ali só do pão para a mesa, né? Vendendo a janta para comprar o almoço ou vice-versa. Agora, o que a crise do coronavírus trouxe é que a gente tem
mais um terço dessa população que estava completamente desprotegida de política pública, porque, bem ou mal, a gente tem política pública para os miseráveis, é o Bolsa Família, e o cadastro único lá que mapeou boa parte dos pobres, né, dos pobres de raiz, digamos assim. Os pobres de raiz já estavam mapeados pelo Bolsa Família, pelo cadastro único. Aí você tem os formalizados, isso é uma fala muito, muito forte do Marcelo Medeiros, ele fala de um terço, que são os formalizados, que são os aposentados, que são os servidores públicos, que estão amparados pelas políticas públicas ligadas ao trabalho formal. Mesmo a aposentadoria é isso, né? Você contribui, etc. Agora, tem ali aquela meiuca, né, que é o brasileiro médio, que vai se virando, que dirige um Uber, que vende uma quentinha, para ficar nos exemplos urbanos mais famosos, mais emblemáticos, vende coisas, produzem e vende, né, produção para o consumo próprio, negócios auxiliares de família, os MEIs, né, que é uma precarização forçada, né, do trabalho formal. Era uma intenção de origem boa, mas acabou desvirtuada e transformando um monte de trabalhador que é formal, que é subordinado a uma empresa, a um CNPJ, e virou empreendedor. No caso das manicures, das depiladoras, dos cabeleireiros, é muito emblemático, isso é muito diferente, né? Ser manicure num salão de beleza é muito diferente de ser um mestre de obras ou um pedreiro, bombeiro eletricista, né? Que é um trabalhador mais independente, ou um taxista, né? No caso da autonomia dele, né? Só que o que a gente descobriu? Que com condições de transformação, de mudança, né, desse ambiente social, que foi a imposição do isolamento, essa camada aí do meio perdeu tudo. Não tem para quem vender, não tem quem transportar, não tem quem fazer a unha, cabelo, não sei o quê. É todo um complexo de trabalhadores que flertavam com a precarização, embora não paupérrimos, não miseráveis, eles ficaram completamente desprotegidos. E aí, o que a gente descobre? Que o Brasil é um país em que 2 em cada 10, ou 2 terços, 2 em cada 3, ou 70% da mão de obra está submetida a algum nível de vulnerabilidade que pode te lançar na pobreza a qualquer momento. Nós somos um país de trabalhadores na corda bamba de Sombrinha, para trazer uma homenagem ao Aldir Blanc, que nos deixou também nessa pandemia. A comparação é muito grave essa leitura de Brasil, entende? E essa leitura de Brasil, e eu escrevo sobre isso há muito tempo, então falo com tranquilidade, porque antes da pandemia eu já chamava atenção para a precarização do mercado de trabalho, para o quanto o governo não dava atenção para isso, para o quanto era perigosa a flexibilização exagerada da legislação trabalhista, porque ela tira essa capacidade de se sentir estável e reduz o consumo das famílias. Inclusive em palestras eu falava isso, eu faço palestra para empresário e falo, olha, vocês ficam olhando para o chapéu de quem paga salário e não quer encargos, mas se vocês olharem pelo chapéu do empresário que precisa de cliente, vocês não aprovariam isso, porque está na cara que as pessoas não vão comprar, porque elas não têm segurança. Se você não tem FGTS, se você não tem férias, se você não tem 13º, se você pode, mês que vem, não ter o cliente que te garantiu o pão desse mês, como é que você vai se endividar? Então, assim, esse conjunto de reformas, que eles chamam de liberalizantes, na direção de vai tirar a burocracia, vai simplificar a economia, elas foram, na verdade, recessivas na medida em que elas tiraram o chão, a segurança financeira das famílias. Por isso que o Brasil, a meu ver, né, e de algumas pessoas que compartilham dessa minha opinião com quem eu aprendo, que eu não sou formuladora de política econômica, por isso que está sendo tão difícil retomar crescimento. E vai ser agora de novo. Porque se o governo fez alguma coisa na direção
de transferência de renda básica universal, que é o caso do auxílio emergencial, foi por pressão da sociedade civil e de parlamentares, né, de base progressista ou da direita esclarecida, que é o que o Rodrigo Maia se transformou, incrível, né? Tem, mas assim, de terem encampado essas ideias. Porque a ideia inicial do Paulo Guedes era o quê? Vem a pandemia, antecipar o abono salarial num país de emprego formal devastado, antecipar o abono salarial para junho, nem chegou ainda, já morreram 20 mil, nem chegou a junho ainda, antecipar a primeira e a segunda parcela do 13º dos aposentados para abril e maio. E só. Era basicamente isso. E botar 1 milhão a mais de famílias no Bolsa Família. E aqueles R$200, aquela esmola. Não, aí a partir da pressão da sociedade civil, falou, olha só, amigo, o negócio não vai dar, tem 41% de informais, vai ter que fazer mais alguma coisa. Aí ele falou, vou ter que fazer mais alguma coisa, R$200. Aí a Câmara, né? O Ministério diz, não, tem que ser 500, 200 é pouco, tem que ser 500. Aí o Bolsonaro voluntarista, num voluntarismo típico dele, mas que tudo bem, está sendo bom, né, para o país, lançou os R$600. Aí como é que eles resolvem aplicar os R$600? Com inscrições via aplicativo de smartphone ou por internet pelo site. Com todas aquelas agências burocráticas. Uma crueldade. Gente, é um absurdo. E entregar uma ideia de dinheiro, né? Porque é uma conta digital, poupança, que você não pode sacar, que você só pode fazer DOC. O presidente da Caixa falou isso. Não, e ele falou que já fazer transferência. Ele esqueceu que ele foi pobre. Não pode fazer transferência. Na segunda parcela não pode fazer transferência. Não só pode. A partir do dia 30 de maio. E ainda por cima isso. Se você precisar sacar ou fazer transferência, no caso da segunda parcela, é surreal. A regra é assim, gente. Os caras não entendem nada do país que eles estão governando. Então, porque assim, saber, você pode sacar de 30 de maio, porque isso para mim é um sadismo, de 30 de maio a 13 de junho, de acordo com o mês do seu aniversário. Então, quem nasceu em dezembro, querido, só em 13 de junho que vai conseguir sacar os R$600 ou transferir para alguma outra conta. Até lá, paga conta, paga boleto e usa um cartão de débito virtual que ninguém nem sabe o que é isso. Quer dizer, em 2 meses e meio, o governo não conseguiu viabilizar a entrega de um cartão magnético. Esse dinheiro de plástico que já é totalmente dominado pelas comunidades, todo mundo tem a maquininha, todo mundo consegue fazer saque em lotérica e tal. E outra, são liberais, mas o auxílio emergencial é monopólio da Caixa Econômica Federal, não é engraçado?